Bom dia. Bom dia, tudo bem, Jéssica? Sim, com você? Tô joia, graças a Deus. Jéssica, eu vou esperar só mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, tá? Ok. E a gente inicia. Vamos ver, depois da chamada de semana passada, se o pessoal vai assistir a aula, né? É, Hum, Pelo menos tá faltando a Emanuele, né? pois é, ela não participou da primeira aula. Não? Esperar um pouquinho, ver se ela entra ou se mais alguém entra, aí a gente começa. Ok. Espera só mais um minutinho. Bem, Jéssica, acho que vai ser só você mesmo, né? Até agora nada. Então vamos lá? Como a Vamos. gente terminou aquela parte de teoria de escala termométrica junto com alguns exercícios, preparei hoje uma listinha de exercícios resolvidos, tá? Uhum. Pra gente praticar mais um pouco juntas. Aí essa lista eu vou estar postando ela lá no grupo, tá? Para vocês passarem pro caderno, tá bom? Aí vocês vão Tá estar me certo. enviando depois a fotinha ou por e-mail ou pode ser pelo WhatsApp mesmo, tá? Uhum. Importante é que me envie. Então lá, a gente estudou lá como transformar, né, Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Fahrenheit e Celsius para Kelvin. Aqui o exercício diz: na tabela a seguir, temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e de ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então a gente tem aí, ó, ponto de fusão em Celsius menos 218, né? 0,4 do oxigênio e ebulição menos 183, tá? Fenol, 43 pontos de fusão, 182 pontos de ebulição. Pentano, menos 130 pontos de fusão
e 36,1 pontos de ebulição. Então, como que a gente vai fazer para transformar? Nós vamos usar a regrinha, né, de formulazinha, que Kelvin para Celsius, transformar Celsius para Kelvin, a gente pode colocar que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius, mais a diferença de 273, ou que está 273,15, mas pode pôr só 273, tá? Ok. Tá bom? Fica errado, não. Então, ó, para transformar, peraí, foi demais. Deixa eu arrumar aqui. Então, para a gente transformar a temperatura que está na escala em graus Celsius para a escala Kelvin, a gente vai somar, né, o valor de Celsius com 273 ou 273,15, que é o ponto mais exato, tá? Então, olha, nós vamos pegar aqui o oxigênio, ponto de fusão dele, né, menos 218,4 mais 273,15. Então, isso vai ser igual a 54,75 Kelvin, tá? Vamos fazer o cálculo para cada um deles, tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição, viu? Uhum. Ponto de ebulição, mesma coisa. Eu vou pegar 183 Celsius menos 183 mais 273,15, que é igual a 90,15 Kelvin. Para o fenol, o ponto de fusão dele é 43. Mais 203,15 vai dar 316,15 Kelvin. Ponto de ebulição, 182, né? Mais 273,15 vai dar 455,15 Kelvin. O pentano, mesma coisa, ponto de fusão, menos 130 mais 273,15, que é igual a 143,15 Kelvin. Ponto de ebulição, 36,1 mais 273,15, que é igual a 309,25 Kelvin. Pergunta? Não, Dúvida? também não. É fácil, né? É só prestar atenção e substituir a fórmula, né? Uhum. Não tem segredo. Questão 2. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno em 392 Fahrenheit. Ao permanecer nessa temperatura por 30 minutos, qual a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? A gente pode resolver usando essa expressão, ó. Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, tá? Uhum. Substituir. Se a gente substituir, vamos ter lá 392 menos 32 dividido por 1,8 vai dar 200 graus Celsius, tá bom? Então, também é só substituir, não tem segredo não. Questão 3 diz: a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias de verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em Kelvin é... Também é a mesma coisa que eu vou pegar. Vou pegar 34 graus Celsius mais 273 e aí eu vou achar o valor em Kelvin, tá? Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, temperatura em Kelvin é igual a 34 Celsius mais 273,15. A temperatura em Kelvin é igual a 307,15 Kelvin. Pergunta? Então, a alternativa B é a correta. 307,15. Lord Kelvin
verificou experimentalmente que quando um gás é resfriado a 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a 1 dividido por 273,15. Raciocinou, então, que na temperatura de menos 273,15 Celsius, a pressão do gás se tornaria nula. Ou seja, a energia cinética das partículas do gás seriam iguais a zero. Kelvin determinou a temperatura de menos 273,15 Celsius de zero absoluto. Identifique a alternativa que a conversão de unidades é incorreta. Então, a gente tem 0 graus Celsius é igual a 273,15, menos 100 graus Celsius é igual a 273,15, letra C, 26,15 Kelvin igual a 300 Celsius, 500 Kelvin igual a 226,85 Celsius e 300 Kelvin igual a 26,85 Celsius. Então, vamos à resolução? Resolução, então. Então, na realidade, 26,85 Kelvin é igual a menos 246,30 graus Celsius e não 300. O que a gente teria que fazer? Tem que pegar cada temperatura dessa e substituir na fórmula, tá? Então, por questão, se a gente pegar a primeira, a gente vai ver que é certa, porque se for somar vai dar 273,5. Se você pegar menos 100 graus Celsius, somar com 273,15, vai dar 173,15, certo? Uhum. Se você pegar 500 Kelvin, né, é igual a 200, o que a gente vai fazer? Só jogar na formulazinha e a gente vai subtrair esse valor e a gente vai chegar no valor de 226,15, tá? Fica dos 500 menos o 273 lá. A mesma coisa para o de baixo, pela letra E. Então, a única alternativa que estaria errada seria essa daqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui, ó. 200, usando a fórmula, né? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, o que a gente tem? A gente vai ter, então, a temperatura em Kelvin, que é 26,85, que é igual a temperatura em Celsius, mais 273,15. Então, temperatura em Celsius vai ser igual, ó, 26,85 menos 273,15, que vai dar 246,30. Então, a mesma coisa você ia fazer. Você vai pegar dos 500 menos 273,15, vai dar 226,85. 300 menos 273,15 vai dar 26,85 graus Celsius. Então, a única alternativa que é incorreta, na verdade, é a alternativa C. Então, por hoje, eu preparei esses 4 exercícios. Foi rapidinho, você não tem dúvida? Alguma dúvida, Jéssica? Você quer comentar alguma coisa? Quer que volte em algum? Não. Não? Tá tranquilo? Tá. Coloca então para mim aqui no bate-papo pelo menos o seu nome e a turma para gravar sua presença, tá? Aí, como eu disse, eu vou postar essa folhinha, esses exercícios lá no grupo hoje, junto com a videoaula. Aí você passa para o caderno, tá? De física, depois me manda a fotinha. E também tem um questionário no Google Forms para vocês responderem. Vou estar postando hoje, aí você faz e me entrega, tá? Ok. Faz também, envia lá, tá bom? Então é isso, Jéssica. Tenha uma boa semana. A gente se vê, deixa eu ver. Acho que amanhã a gente não tem aula, não. A gente se vê na quarta-feira. Ok. Tchau, tchau. Com Deus, viu? Com Deus.